Por vezes, saudá-lo na Eucaristia parece somente um cumprir de um rito, vamos assim dizer. Mas essa palavra quer mostrar a fraternidade que a gente vive, a amizade que a gente tem já nos meus primeiros meses aprendido com o seu ministério. Então, uma vez mais, Padre Alexandre, irmãos que aqui ajudam nesta Eucaristia, e você, meu irmão, minha irmã, que está sintonizado à Paróquia São Francisco nesta noite. Nós continuamos ouvindo a dramática experiência dos primeiros apóstolos. Aqueles homens continuam a missão de nosso Senhor. Aqueles homens continuam a missão de anunciar o reino, de anunciar a verdade, de não ter medo, de serem destemidos, de serem corajosos. Pensemos na pessoa de Pedro, que nega Jesus, que nega pertencer a Jesus, mas que agora está destemidamente anunciando a Jesus, anunciando o Evangelho. De onde vem esta missão de Pedro? O Papa Francisco hoje refletia sobre isso. De onde vem essa audácia de Pedro? Francisco lembrava que na última ceia, Jesus disse a Pedro: o diabo quis te peneirar igual o trigo, mas eu rezei por você. Então, meus irmãos, a força de Pedro vem da oração de nosso Senhor. A força do primeiro Papa, a força dos discípulos, vem da oração de Jesus. É Jesus quem ora por nós ao Pai. Já refleti isso com você, meu irmão, minha irmã. Você já deve ter ouvido, saindo de mim, esta afirmação. Toda a missa é para o Pai. Toda a liturgia é para Deus Pai. Nós vivemos essa certeza. Tudo que nós fazemos aqui, quando o Padre encerra as orações, ele diz: isso, ó Pai, nós os pedimos por Cristo nosso Senhor. Isso nós os pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo. É Cristo quem reza a missa. É Cristo quem pede por nós. É Cristo quem reza. E é da oração de nosso Senhor que advém a nossa força. Como passar por esta pandemia, tendo saúde física, tendo também saúde mental? Como passar por essa pandemia sem se desesperar, sem perder a fé e a esperança? Como ser um destemido apóstolo de Jesus? Como disse Francisco hoje, é fazendo a experiência que São Pedro fez. O diabo quer nos peneirar, o diabo nos quer afastar de Deus, mas saibamos que Cristo reza por nós, que apesar de você estar na sua casa, você é corpo místico de Cristo. O batismo te fez corpo de nosso Senhor. Então quem oferece essa Santa Missa é Cristo total, cabeça representada pelo sacerdote, pelo bispo, pelos padres que aqui estão, mas também Cristo corpo. Nós somos a igreja. É a igreja quem oferece ao Pai o seu Senhor. É a igreja quem, em nome de Cristo, como ele disse, fazendo isso em memória dele, perpetua na história o sacrifício que ele fez por nós. Então a nossa força, meus irmãos, a nossa coragem vem da oração de Jesus. A nossa força vem da liturgia. Padre Alexandre, nesses dias, muitas pessoas têm questionado: Padre, como eu continuarei a ter fé
estando na minha casa? Como eu continuarei tendo fé, não estando no templo? Como eu poderei? E a essas pessoas, quando me indagam nas redes sociais, eu sempre digo: meu irmão, a Eucaristia tem duas mesas. É verdade que esta mesa, que a mesa do sacrifício do Senhor, nos faz muita falta. Eu sei disso. Eu sei que a comunhão espiritual não é como a comunhão sacramental. Em toda a comunhão espiritual, o Padre, quando nós rezamos, a gente diz isso: o coração de vocês almeja a comunhão sacramental. Eu sei disso. Contudo, esta mesa, a mesa da palavra, é entregue a vocês. Padre Alexandre e eu já refletimos, já falamos disso. Vocês têm nos dado um bom trabalho, vocês têm nos feito bem preparar, ou melhor preparar a homilia, a reflexão para vocês. Vocês têm exigido de nós, às vezes, homilias até que é mais uma conversa, um desabafo, é colocar para vocês o nosso coração de padre como está. Vocês merecem tudo isso que a igreja tem feito. Então, meu irmão e minha irmã, cuidado para não menosprezar a mesa da palavra. Cuidado para não jogar fora a palavra de Deus. Jesus é muito claro no Evangelho: eu vim testemunhar as palavras do meu Pai. Eu vim anunciar a vocês a palavra de Deus. Não recusem a palavra de Deus. Não coloquem de lado a palavra. Aproveitem este momento tão rico que a igreja nos dá. Aproveitem, saboreiem da doce palavra de Deus. Respondam à palavra de Deus. Coloquemos, também eu, a palavra de Deus em nossa vida, em nossa história. Sejamos terra boa, para que a semente do Evangelho caia em nós e produza bons frutos. Não deixe que o diabo venha e roube a boa semente que em nós foi jogada. Não permita que os espinhos, que as preocupações com a pandemia, com o desemprego, com a economia, tirem a palavra de Deus e sufoquem a palavra de Deus. Não permita que o seu coração, por conta da incredulidade, esteja como pedra, e não permita que a palavra de Deus crie raízes. Meus irmãos e irmãs, sejamos terra boa para a boa palavra de Deus. E é o que diz São Pedro. Quando aquelas autoridades perguntam para ele: olha, mas você continua? Você é um teimoso? Já mandamos você se calar e você não se cala? E Pedro responde para elas: nós vamos obedecer primeiro a Deus. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Primeiro Deus, depois nós obedecemos aos homens. Então, se Deus tem nos mandado anunciar, nós anunciaremos. Gostando vocês ou não, incomodando vocês ou não, nós anunciaremos. Meus irmãos, quando Pedro diz é necessário obedecer a Deus, o que ele quer dizer? Será que ele está propagando aqui uma subversão ao poder cívico, social? Será que é isso que Pedro tem propagado? Será que ele está propondo uma anarquia? Uma confusão? O que é que Pedro está fazendo? Percebamos, irmãos, que ele diz: é necessário obedecer a Deus. Obedecer. O que significa a palavra obedecer? Obedecer vem do latim ob audire. Significaria ouvir bastante, ouvir mais. Se fizéssemos uma tradução bem assim, rasteira, obedecer a Deus significa ouvir a Deus.
E nas nossas redes sociais cresce, não sei se o senhor tem acompanhado, mas pessoas fazendo abaixo-assinado contra os nossos bispos, pedindo a volta da Eucaristia, chamando nossos bispos de covardes, dizendo que por que os bispos não estão obedecendo o presidente, que já diz que a igreja é um serviço essencial. Meus irmãos, obedecer a Deus é obedecer àqueles que Deus quis colocar como nossos pastores. Ninguém pode se dizer católico, apostólico, se não obedece o sucessor dos apóstolos, se não obedece o seu bispo diocesano. Quem está desobedecendo o bispo, quem está afrontando o bispo, não pode dizer que é católico apostólico. Perdeu a apostolicidade da fé, perdeu por vezes a comunhão com o bispo. Meu irmão e minha irmã que acompanha, não desobedeçamos a igreja. A nossa preocupação é com a saúde, é com a vida. Tenho visto com felicidade, com alegria, quantos católicos defendendo a vida, já na sua concepção. Pode saber que esta vida virá com microcefalia, mas é uma vida. Então os católicos têm se colocado e estão certos contra o aborto, seja qual condição for. Mas quantos católicos não têm defendido a vida daqueles nossos idosos? Quantos irmãos nossos, quantos têm defendido a vida só de alguns? E aí a gente ouve de muitos, às vezes cantores católicos, alguns padres também, dizendo de um isolamento vertical, como se isso fosse possível. Quem fala de isolamento vertical deve morar numa casa com 3, 4 cômodos, que vai conseguir colocar o idoso lá trancado. Mas quem mora no mesmo cômodo, 10, 12 pessoas, como é a realidade de muitos dos nossos fiéis? Quem mora com 5, 6, como fará? Então, por vezes, o nosso discurso é muito egoísta, porque a gente só olha para nós. 20% das famílias brasileiras, ou seja, nós não conseguiríamos viver este isolamento. De cada 10 pessoas, 2 não conseguiriam viver este isolamento, mas a gente continua, como se o nosso jeito, como se as nossas condições fossem as do Brasil inteiro. Pensemos, defendamos a vida da concepção até a morte natural. Defendamos a vida. Não sejamos propagadores de uma eutanásia disfarçada. Não, defendamos a vida. Aqueles que precisam sair de casa para atender a sociedade, saiam. Mas aqueles que podem, fiquem em casa. Padre, quer dizer então que não saindo a gente não vai pegar o corona, é isso? Já foi dito que 80% ou 70% da nossa população terá contato com o vírus, a gente sabe disso. Mas se todos tivermos contato com o vírus agora, o nosso sistema de saúde não aguentará. Olhemos para o Ceará, vamos olhar para Manaus, vamos olhar para o Pernambuco. Que cenas tão tristes de ver retroescavadeiras fazendo valas para o nosso enterro. É isso que queremos? É esse tipo de vida que defendemos? Ah, mas eu não estou no grupo de risco. Ah, mas eu... Pensemos, irmãos, defendamos a vida de todos, não só a nossa, não os nossos interesses. Obedeçamos a Deus antes que aos homens. Obedecer ao Deus da vida, não dar tantos ouvidos aos homens, primeiro a Deus, como disse Pedro no anúncio tão forte que hoje ele nos faz. Depois o Evangelho continua, este capítulo 3 de São João, e ele diz que quem dá testemunho dele é o Espírito.
aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Jesus, meus irmãos, ele veio saciar, ele nos veio dar uma resposta. Jesus é a resposta de Deus para a humanidade. Nós não sabíamos o que fazer, nós não sabíamos ser humanos de verdade. Todos aqueles que se colocaram no caminho de Deus começaram bem, mas depois se perdiam. Nós não sabíamos responder a Deus certo. A gente começava respondendo bem, mas a gente caía. Olhemos Davi, olhemos Moisés, olhemos todas as personagens da Sagrada Escritura. Começam muito bem, mas depois se perdem. Com exceção de Maria, todos aqueles que ouviram o chamado de Deus, em algum momento se perderam. Jesus, então, é a resposta que Deus dá à humanidade. Embora vocês se percam, eu não os deixo de amar. Deus nos amou tanto que enviou a sua resposta, o seu Filho, a sua palavra para o nosso meio. Jesus é também a resposta do ser humano para Deus. Jesus é o humano de verdade. Então ele responde em nome dos homens ao seu Pai. Jesus, ele é o ser humano resistente, é o ser humano que resiste às tentações do diabo. Jesus é aquele que firme diz sim ao Pai. Jesus é o obediente, aquele que mais escuta o Pai. Portanto, acolher a Jesus, a pessoa de Jesus, o projeto de Jesus, é entrar na vida que Deus sonhou para nós. É entrar na vida que não termina. Acolher Jesus, que não é uma ideia, não é um conjunto de crenças, mas é uma pessoa que tem nome, que tem rosto. Acolher Jesus Cristo é acolher a vida. Agora, quem não acolhe Jesus, quem não aceita o jeito de Jesus, esse já escolheu para si a condenação. Esse não escolheu viver no amor de Deus. Esse escolheu não ter Deus pertinho. Esse escolheu a ira de Deus. Então Jesus é muito claro no Evangelho de hoje. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Hoje o Padre Paulo Ricardo, ao comentar este Evangelho, a fazer sua homilia, ele nos falava da condição humana antes de Jesus. Nós éramos náufragos, nós estávamos todos destinados a morrer, não sabíamos nadar, e eis que Deus então envia o bote, envia o colete salva-vidas. Então quem se agarrar a Jesus está salvo. Deus o puxará para o céu. Agora quem fala, eu não preciso de colete, eu quero ainda mexer meus braços, uma hora vai cansar e vai morrer afogado. Quem não aceitar a boia, não irá para o céu. Aceitemos Jesus, nosso Jesus, o verdadeiro Deus, aquele que nos vem mostrar quem é o Pai. Deus é um Deus de amor e, como ele disse, quem veio do alto está acima de todos. Essa afirmação tem virado jargão de alguns políticos. Esta afirmação tem virado por vezes um escudo, um carro de batalha para alguns. Jesus está acima de todos. Mas é tão bonito saber que esse Deus que podia levar a vida assim acima de todos, na última ceia se agacha e se põe no meio e mais ainda abaixo de todos. Assume a condição de escravo, porque nos ama. Esse Deus está no meio de nós. Então, propaguemos esse Deus verdadeiro.
esse Deus que está no meio de nós, que nos ama, que se inclina e que diz para Pedro: Pedro, eu fiz isso para que você aprenda com o meu exemplo. Coloquemos o lava-pés na Santa Ceia. Vamos aprender com o lava-pés. Quando você hoje, daqui um pouco, ouvir as palavras da consagração, quando o padre disser, fazei isto em memória de mim, você consiga lembrar que também o lava-pés deve ser feito em memória de Jesus. Você não pode comungar sacramentalmente, mas você pode comungar da palavra. Você não pode comungar sacramentalmente, mas você pode lavar os pés, pode se inclinar, pode fazer esse esforço. Embora sendo Deus, Jesus se inclinou. Embora eu não seja do grupo de risco, eu me inclino, eu sirvo, eu me coloco a serviço. Eu repito aquilo que já falei em outra homilia: não é falta de amor por vocês. Meu coração de padre, tenho certeza do padre Alexandre também, quanto nós temos chorado de não ter vocês aqui. Quanto nós temos, por vezes, rezado, acordado de madrugada e entregado a Deus um pedido: Senhor, que logo o povo possa estar te louvando e rezando. Não é falta de amor. Não aceito que digam isso de nós e nem do nosso bispo. É zelo, é amor por vocês. Que o nosso amor possa ser cada vez mais autêntico e verdadeiro. Que sejamos obedientes a Deus antes que aos homens. Que obedeçamos o nosso bispo, por mais que isso nos doa. Que obedeçamos a igreja, porque ela nos trouxe a fé que nós temos. Esta fé que temos, recebemos da igreja e sinceramente professamos. É a razão da nossa vida nova. Nós acreditamos na ressurreição. Que todos nós possamos ser tocados por esta palavra de Jesus. Que embora o seu nome esteja acima de todos, ele se fez escravo de todos, nos deu a vida. Façamos um silêncio sagrado, irmãos e irmãs, e peçamos que essa palavra possa encontrar no nosso coração uma terra boa. Que essa semente que hoje foi jogada em nós possa frutificar. Enquanto o padre fazia a homilia, tem um evangelho que diz que o primeiro mandamento de todos é escuta, Israel. É aprender a escutar. Então nós devemos aprender a escutar e a tomar posse da palavra. Porque se nós realmente tivéssemos essa palavra de Deus em nosso coração, nós não questionaríamos tanto. Quando nós questionamos muito, é porque nós ainda não aprendemos com a palavra. Que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Não é que nós não queremos que questione, todo mundo tem o direito de questionar. Mas o próprio Senhor nos diz: se quando Ele voltar, será que Ele vai encontrar a fé sobre a terra? Por quê? Porque se nós colocarmos o presidente, os conselhos acima do bispo, acima da palavra de Deus, nós não estamos vivendo da fé. A fé nos leva a se abaixar. A fé nos leva realmente a servir. Mas é essencial, sim, é essencial. Mas antes de tudo, o essencial é a vida. A vida dos nossos idosos, a vida daqueles que estão em situação de risco, e até você que muitas vezes diz que não está em situação de risco. Quantas pessoas que nós já soubemos que não estavam em situação de riscos e morreram com o coronavírus. E não estavam em situação de risco. Então não sejamos desta maneira. Sejamos conscientes e coerentes. E aquilo que o Senhor está nos chamando há tempo. Viver da fé é viver da prudência. É viver da prudência. É viver da caridade com os irmãos. Porque com que critério se abre a igreja para alguns e não para outros? Como se aquelas pessoas fossem leprosas? Como se aquelas pessoas não pudessem participar da Santa Missa? Meus irmãos, pensemos nisto.
Nós não temos igreja para que nós possamos fazer uma missa, para que todos os fiéis possam estar nessa igreja separados, como devem estar nesse tempo. Nós não temos os produtos para limpar a igreja enquanto uma turma sai e a outra entra. Então, tudo isso nós precisamos colocar na balança. E é como o padre disse, tudo que está sendo feito pensando em cada um. Dói. A minha vontade era que a igreja estivesse cheia. Mas ao mesmo tempo, como uma vez o padre Leandro disse, me chocou, mas é uma realidade. Se eu abrir a igreja, daqui a um tempo eu posso ter um monte de caixão. E aí? Será que é isso que nós queremos? Será que é isso que nós esperamos? Será que é isso que Deus quer realmente da igreja nesse tempo? Deus acima de tudo? Sim. Mas o Deus que eu conheço, Ele foi obediente. E Ele me ensinou a ser obediente. Ele abaixou. Então que nós possamos realmente viver esse tempo com muita humildade. Muita humildade. Reconhecendo que tudo que está sendo feito simplesmente com o intuito de não excluir ninguém. De não excluir ninguém. Que nós possamos viver desta palavra de hoje, movidos por esse Espírito que nos une. Dessa palavra, escuta Israel, escuta. Escuta, povo, a palavra do Senhor. Guarda no coração. E comungue da palavra. Porque, sinceramente, esses tipos de situações que nós encontramos, isso me mostra que realmente, será que essa pessoa tem fé? Será que realmente essa pessoa tem fé? Eu me questiono. Porque a fé é adesão. Adesão à palavra. Adesão à igreja. Adesão àquilo que o Senhor nos chama a viver. Pedindo ao Senhor, aumenta a minha fé, que eu possa crer, Senhor. Que eu possa viver da Tua palavra nesse momento. Você pode dizer, mas o Senhor está aí comungando. Sim, eu estou aqui por quê? Porque eu quero alimentar você. Eu estou aqui porque eu acredito que este alimento que eu recebo, que nós recebemos aqui, ele ultrapassa aqui e chega a você. E aqueles que recebem a Eucaristia espiritual com todo o seu coração, pode testemunhar que se sente sim preenchidos naquele momento pelo Senhor. Sente a cura, sente a falta, lógico, mas sente a cura, sente a presença de Deus na sua vida. Que nós possamos viver desta graça. Façamos o exame dessa palavra e realmente façamos um momento de silêncio e que você possa escutar o que Deus quer falar ao teu coração.